Agradecer a presença de todos. A gente, nesses últimos 10 dias, depois de Fortaleza, vem conversando bastante aí, entendendo todos os motivos dos erros, dessa transição. A gente passou aí alguns meses e continua aí, provavelmente na semana que vem a gente vai terminar o processo da construção da SAF, finalmente ter o aporte. Mas a gente está aqui para bater todos os pontos com os senhores e vamos debulhar. A gente está à disposição aí para responder todas as perguntas e falar bastante também do planejamento do próximo ano. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Pedro já falou, né, passamos esses dias aí nos reunindo e ver onde foram vários fatores, né, que a gente não conseguiu corrigir durante esse período aí. E agora a gente tem que seguir em frente. Não foi o resultado que a gente queria, fizemos de tudo e agora é bola para frente. Conversamos sobre o planejamento do próximo ano. É lógico que ainda tem a eleição, né, no clube. Já adianto que sou candidato à reeleição e agora esperar. Reeleito, a gente vai dar sequência aqui no que a gente começou e o que conversou depois da eliminação do término, né, da Série C. Presidente, eu queria saber por que durante a Série C do Campeonato Brasileiro o América demorou muito em trocar de técnico, né, segurou muito Thiago Carvalho. E outro detalhe, qual foi o critério adotado pelo Departamento de Futebol do América em dispensar os jogadores Iago, Técio e Luiz Paulo? Bom, essa questão da troca desses atletas, houve uma vinculante e dessa vinculante eu passei para o novo diretor de futebol. E aí acharam necessário que acontecessem essas mudanças, já que vinha de uns resultados que não eram positivos, né? E com relação a esses outros atletas, eu acho que tirando o Técio, realmente não teve oportunidade. E os outros teve oportunidade e não correspondeu à altura. Então houve esse entendimento. E com relação ao Thiago, realmente, como eu falei, foram um dos erros, né? Que realmente demorou a se trocar e aí a gente pagou. Poderia ter acontecido ou não, a gente poderia ter conseguido no mínimo ter se salvado. Presidente, como é o primeiro contato que a gente está tendo desde o jogo lá no Floresta, né? Primeira pergunta que eu acho que o torcedor também gostaria de saber, não houve porque houve uma demora para se conversar, para se falar depois do jogo que teve o rebaixamento e emendando na segunda, como é que o senhor vê, o senhor já mencionou que vai ser candidato à reeleição, todo esse momento político da transição de 2023 e também porque ainda vem para a eleição, né? A demora na fala e como é que você vê o ambiente político você assumindo candidato à reeleição agora? Então, nós entendemos que a gente precisava dar um tempo, que foi um baque realmente, e que a gente precisava conversar depois de tudo, todo mundo cabeça quente, friar a cabeça e depois se reunir, e por isso que estamos aqui. Para vocês eu sei que é um pouco ruim, porque vocês precisam de notícias, né? A gente pede desculpas, né? Mas a gente entendeu que assim seria melhor. Conversar e já também adiantar algumas coisas para o próximo ano. Claro, tudo isso tem que passar por uma reeleição. Mais alguma pergunta, pessoal? Presidente Souza? Não, só para bater nessa tecla, o que é que você espera de diálogo, se é que tem um ambiente político, né? Desculpa, isso. Olha, eu não sei ainda. Como é que o senhor viu outra candidatura também? É uma democracia, né? É totalmente diferente do primeiro ano, de quando eu assumi, que houve uma aclamação de todos, de torcida e todo o conselho, que as pessoas que tem mais ali, que vivem o América ali, né? Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, se vai haver outra chapa ou não. É uma democracia, tem todo o direito, mas assim, é um momento de união, a gente está no descenso, mas é totalmente diferente de quando eu assumi aqui, totalmente diferente a estrutura,
Quem conviveu aqui sabe como foi a correria. Então, assim, hoje a gente vive num momento, a gente caiu com a Série D, que a gente tinha conseguido o ano anterior sair, mas que a gente hoje tem uma estrutura. Você vê aqui como está mudado o CT, aqui houve várias obras, algumas para ser finalizadas, e a gente tem calendário que não existia, e também tem receita, vai ter verba para que a gente possa montar um time mais competitivo, entendeu? Então, assim, é um outro cenário. Então, eu vejo com tranquilidade, se aparecer, é uma democracia, tudo certo. Sem dúvida vai ter umas cabines melhores para vocês, que eu peço desculpas do que aconteceu no começo do ano, né? Eram muitas dificuldades, cara, dificuldades demais, e não tinha como a gente oferecer um local melhor, uma cabine melhor para vocês. Então, assim, o projeto ele vai explicar aqui para vocês qual a intenção, né? Isso foi conversado agora há pouco, né, numa reunião, e aí ele vai explicar melhor esse ponto. Presidente, boa tarde, Carvalho da Jovem Pan News Natal. Queria saber, no que concerne ao senhor agora, no quesito Associação América, o que é que o América pensa acerca do pagamento do passivo que existe ainda do América e quais são os planos para a sede social que recentemente recebeu aquele processo de tombamento, né? Existe algum processo, existe alguma ideia para a sede social e como é que está o diálogo acerca do passivo que fica agora com a América? Olha, é com você também, que junto com... Eu vou falar com relação... O passivo fica para a associação, né? O que já era, né? Mas se quiser eu respondo essa pergunta, só atrapalhar. Não, então deixa eu finalizar. Então, assim, eu finalizo, depois passa para ele. Com relação à sede, o América tem uma dívida, né? Tem que ser feito todo esse levantamento para ir negociar. Com esse dinheiro que vai ficar para o clube, para a associação, tem que ir pagar, né? Tem que ir pagar e aí, eu sendo reeleito, vou reunir com a diretoria, com o conselho, para ver como tem que ser feito alguma coisa ali naquela sede, tem que se melhorar. Então, assim... Mas a prioridade, no meu entendimento, é ver o que se tem de dívida, parcelar e com esse dinheiro ir quitando as suas dívidas e também separando uma parte para investimentos e melhorias, né? É isso. Eu queria tocar ainda na... Boa tarde. Boa tarde. Eu queria tocar na temporada ainda, falar um pouco da temporada. Porque a temporada teve alguns momentos, vários momentos complicados. A eliminação na pré-Copa do Nordeste, depois teve a eliminação na Copa do Brasil. E a Série C nunca engrenou, né? O time nunca conseguiu engrenar. Eu queria saber se as tentativas de mudança de curso, eu acho que ficou evidente que não deram certo, mas eu queria saber de vocês por que não deu certo, a avaliação de vocês, por que o ano do América foi tão ruim? Olha, exatamente porque houve a mudança no elenco, né? 80%, 85%, 90%. Exatamente porque houve as eliminações. Acho que o jogo contra o CSA e o jogo contra o Iguatu foram jogos que o América não jogou absolutamente nada. Então isso preocupou. No decorrer da competição, como houve essa mudança, optaram por quê? Por essa troca no elenco. E é muito difícil você trocar um elenco, quase todos, trocar o pneu com o carro andando. Então é muito difícil. Isso é muito melindroso. E foi isso que aconteceu. Não deu certo. Como eu falei, houve falhas em demora de não se trocar treinador. Então isso aí foi um dos fatores. Mas a pergunta para o senhor, presidente? Presidente, você em outros momentos a gente até teve a oportunidade de entrevistar, você era meio relutante, você dizia que era um presidente de um mandato só. O que foi que fez você mudar de origem? Olha, cara, o trabalho foi tão doloroso e bonito, a conquista do título e o acesso, sem estrutura, com a ajuda de muitas pessoas, e não achei legal entregar o clube voltando com a Série D e com estrutura totalmente diferente de que quando eu peguei, né, eu com minha diretoria junto com o Moura. Então, assim, eu vou dar sequência no trabalho, tentar, no caso, sendo reeleito. Então a gente tentou organizar o clube, a gente conseguiu. É claro que é muito triste esse descenso, mas faz parte. E a gente está num caminho certo. Você vê a estrutura, aí o cara vai falar, pô, mas a estrutura não, a gente quer ganhar jogo, quer ganhar título. Sim, mas a estrutura faz com que o bom atleta venha, um atleta de alto nível, de alto rendimento, ele venha, que ele queira vir para o América.
Nós temos uma torcida que dispensa comentário, apoiou do começo ao fim e recorde de público aí. Então, assim, a gente está numa crescente muito grande. A marca América está se fortalecendo. Então, eu pretendo dar continuidade. Sim, a gente montou uma proposta, e a proposta que foi finalizada com a associação, ela é de acordo com o orçamento anual mínimo de investimento. Então, essa temporada acabou, agora ano que vem a gente tem uma nova temporada, todos os investimentos, vamos dizer assim, são novos investimentos, a gente tem que cumprir aí de acordo com o orçamento mínimo de associação. Então não impacta em nada que foi gasto, agora começa um ano novo, vamos dizer assim. As obras sim, as obras a gente começou, adiantou na verdade, mas são benfeitorias já entregues aí para a associação, vocês já conseguem ver aqui pelo CT e a gente só vai dar continuidade, mas basicamente é isso. Foi essa a pergunta? Se tem algum documento que regulamenta esse tipo? Sim, todo o dinheiro, assim, toda a relação, é importante falar isso, com a Hype, com a associação, ela é toda, vamos dizer assim, a gente cumpriu todo o rito com o estatuto e ela é toda por dentro. Então toda a relação com o financeiro que foi aportado aqui é tudo documentado e tem toda a movimentação com a associação, com o financeiro da associação. E isso tem uma prestação de conta, que sempre teve, foi uma das exigências minhas, que a minha diretoria, o meu financeiro prestasse conta ao conselho. Então tudo que foi feito passa pelo presidente, passa pelos conselheiros. Ficou claro? Pedro, a SAF ela vai participar do processo eleitoral? Ela vai participar da eleição para presidente da América? Marcos, é assim, a gente é sócio da associação, tá? A gente tem uma relação, claro, mais próxima hoje com a atual diretoria, mas a gente é totalmente isento da eleição. A gente só vai acompanhar e vai, se por acaso houver uma mudança do presidente, a gente vai ter relação igual com a nova diretoria. Então, assim, a gente vai agora ficar totalmente à parte, concentrado só no futebol, que é o que a gente quer aí semana que vem com a conclusão da SAF, finalmente ter uma paz para trabalhar e aí começar aqui todo o planejamento para 2024. Eleição é com o Souza, com a diretoria, enfim, com a associação, com o conselho, a gente não tem nada a ver com isso. Basicamente isso. É só nosso sócio. Lógico que a gente está olhando e como que vai ser essa transição ou se vai ter a continuidade. O Pedro, boa tarde, fazendo uma avaliação das 18 contratações, do trabalho que foi feito exclusivamente do futebol, não estou falando muito de finanças, de marketing, do futebol, né? Como é que vocês autoavaliam? Mesmo sabendo da dificuldade que foi uma transição, a Série B rolando, mas passado a temporada, tendo um rebaixamento, qual é o grau de satisfação de 0 a 10 que vocês tiveram com as contratações de futebol? Amália, que assim, a gente tem uma autocrítica muito forte. Acho que até quando você perguntou por que demorou 10 dias, porque a gente passou 10 dias refletindo tudo que a gente fez de errado. E com certeza a gente sabe o que errou, vocês vão enxergar aí muitas mudanças agora com a conclusão da SAF, enfim. E a gente quer agora não repetir esses erros. Acho que um dos grandes... A gente sofreu muito com essa mudança, como o Souza falou, de mudança de elenco no meio da competição. A gente tinham 35 contratos, então contratar mais gente. Então, assim, tiveram erros de condução do elenco também, não só das contratações. Mas a gente sabe, e a gente imaginou que alguns jogadores, e todos, acho que não só a gente, mas como toda a torcida, esperava muito mais de alguns jogadores. Então, assim, a gente tem essa reflexão sim, e o que a gente quer agora é minimizar novos erros para frente e a gente colocar isso dentro dos trilhos aí e não errar mais. E agora fazer um planejamento desde o início, já pensando nas grandes competições que a gente tem, e a gente já chega na Série D com o elenco pronto desde janeiro. Assim, com poucos ajustes e sem muita movimentação no meio da competição. Pedro, Diego Hélio, do Novo Notícias. Com relação, pegando o bala aí da questão do futebol, e com a projeção que vocês tinham em relação ao time, houve redução na questão, vai haver redução na questão do investimento? Não, a gente já tem um compromisso mínimo de investimento com a associação, tá? A gente julga que esse investimento mínimo já é um orçamento super interessante para a Série D. A gente tem competições aí como Copa do Nordeste e Copa do Brasil que tem ingressos, então a gente pode de repente avaliar maiores investimentos. Eu acredito que pelo peso da camisa do América a gente tem que entrar quente nessas competições e tem que ter já um elenco, vamos dizer assim, parrudo desde o início. E é isso que a gente está olhando. A gente não está olhando muito... Agora o principal objetivo é o retorno para a Série C o mais rápido possível e a gente não vai medir esforço para isso. A
acho que até como um primeiro ano oficial aí da SAF, a gente tem esse compromisso aí, tem até um certa, como usar a palavra aí, de ter esse retorno onde a gente deve estar, vamos assim, para agora começar a trilhar o caminho para a Série B e para as competições maiores. Pedro, e o técnico? Marco Lira, a gente está fazendo um sequencial agora certinho, para não, vamos dizer assim, não repetir os erros. Conclusão da SAF semana que vem. A gente vai buscar um novo diretor executivo e aí um novo treinador. Então, esse sequencial, lógico que a gente já está mapeando, já tem algumas conversas, mas assim, a gente quer fazer esse sequencial certinho até para não contratar ninguém já fora da SAF, já ser a SAF, então já está tudo certinho. Então, mas assim, a gente quer ser rápido também, sério, para esse treinador, esse diretor já montar o planejamento de elenco aí para a pré-temporada e já participar dessa construção. Pedro, eu queria, desculpa, em cima da sua pergunta, ele perguntou sobre o treinador, eu queria saber justamente qual é o perfil desse treinador, porque nesses 6 anos de Série D a gente observou vários perfis aqui. Veio o Luizinho Lopes, que foi vice-campeão da Série D, veio o Felipe Sorinho, que foi campeão da D, veio o Moacir Júnior, que não tinha tanta experiência na Série D, enfim, foram vários perfis bem miscigenados ao longo desses 6 anos. A América vai atacar especificamente um perfil de treinador, mirar aquele treinador ali para conduzir esse processo? Assim, o Souza está participando dessa construção em conjunto. A gente está olhando um treinador que conheça as competições, tá? Então conheça a Série C, Série D, conheça o mercado de jogadores aí que, vamos dizer assim, que conheça esse perfil de competição e estamos mapeando também que tem um equilíbrio com o entendimento também da construção de médio e longo prazo da SAF. Então assim, é tentar pegar um cara com esse perfil aí, com essas duas, somando essas duas construções, vamos dizer assim. O que o América vai aproveitar do elenco que disputou a Série C? Vai ter uma reforma grande, Marcos. Assim, a gente tem uma conclusão grande aí. Muitos atletas estão acabando o contrato. A gente vai ficar com poucos contratos aí para frente. Alguns desses que têm contrato para frente têm algumas propostas, situações também que a gente já está avaliando, que a gente acha que descasou um pouco com o orçamento e até com a performance desses atletas. Mas a gente vai fazer, como te falei, o sequencialzinho: diretor, treinador, avaliação de quem tem contrato. Tem alguns que têm terminando o contrato também, que o pessoal está avaliando de fazer a renovação, mas vai ser uma reforma grande. O novo executivo continua com o Martin Carvalho e Moura? O Martin é sócio da Hype, tá? Ele continua no projeto, mas a gente vai trazer um diretor para trabalhar junto com o Moura aqui no dia a dia, e alguém de mercado que também conhece a competição, enfim, um cara mais de perfil de diretor técnico, assim, um cara menos executivo, de relação com o empresário, mais com o diretor técnico de estruturação aqui de departamentos, inteligência, enfim, esse é o perfil que a gente está olhando. Mas Pedro, você falou que vai ter essa ordem, a sequência, né? Chega um executivo, para depois, se for seguir essa ordem, chega um treinador. Aí, essas possíveis renovações de sequências ou até empréstimos de quem tem contrato, não deveria ser um processo paralelo? Já estamos fazendo. Marco, assim, já sabe quem são os jogadores que a gente quer manter, enfim, já sabe quem a gente acha que já não tem um perfil de sequência, e envolve vários fatores, rendimento, já também a relação desse ano também, enfim, acho que cada performance também, acho que teve uma pergunta dos jogadores antigos aqui, eu acho que também assim, a gente vinha de competições, de insucessos. Eu me lembro quando eu cheguei em Natal, o próprio Senna era muito crucificado aqui pela mídia, o time não estava performando, a gente começou a competição jogando 5 jogos, fazendo só 2 pontos, foi a pior performance, assim, e esses jogadores que você citou que eram os titulares na época, então, assim, mas também o carro estava andando, então, assim, a gente está olhando tudo, já está tocando essas renovações de quem a gente imagina que quer continuar, e aí tem só o problema dos que tem contrato, que aí é uma avaliação mais profunda ali, esses próximos meses, se a gente vai dar sequência ou não para o próximo ano. Pedro, eu queria saber, circulou muito nas redes sociais a respeito de novos fornecedores esportivos, né, do América, que inclusive recentemente inaugurou sua marca própria, né, que é sim. o América utiliza. O que é que tem de concreto nisso, né? Adidas, Mel, falou-se muito nisso, né? Tem alguma coisa de concreto nisso? O que é que você pode passar para ele? A marca própria, ela é do clube, assim, ela vai continuar, tá? O que a gente está estudando e conversando com algumas marcas de material esportivo é um novo racional aí para a gente trazer uma qualidade superior dos produtos, para atender não só os jogadores, como também os torcedores. E também o racional de faturamento
Hoje a gente tem uma relação lá que não estava, vamos dizer assim, rendendo bastante para o clube. Esse racional da marca própria é terceirizado, vamos dizer assim. A gente é marca própria, mas a gente compra da fábrica igual a um material esportivo. Então a gente está revendo toda essa situação, conversando com algumas marcas próprias e deve aí nos próximos dias anunciar provavelmente já essa nova construção. Com relação agora à parte estrutural, né? Aí o presidente já falou em relação a trazer os jogos do campeonato estadual para cá, melhoria de cabines. Quais outras partes da infraestrutura podem ser colocadas já para o próximo ano? Então, o foco vai ser muito aqui na Arena América, tá? A gente provavelmente vai fazer aqui o campo aqui atrás para o futebol profissional. Então, já tem mais um campo de treino aí. Esse vai ser uma das primeiras mudanças. Falta aqui para o CT, depois se vocês tiverem oportunidade para dar um giro para conhecer, a gente vai fazer um refeitório do profissional e mais algumas salas aqui dentro da Arena América e toda a operação, as obras aqui para a gente deixar pronto para a operação de janeiro aí do Campeonato Estadual, a gente poder usar a Arena América aqui para jogar os jogos quando a gente quiser, aí ver qual a capacidade que vai ficar, mas a gente ter sempre essa independência, não mais ter que jogar em nenhum outro local e ter a Arena das Dunas como opção. Então a gente vai fazer alguns banheiros, tem os camarotes ali da imprensa, a gente provavelmente vai tentar tirar esse areal que tem em volta, para de repente botar um estacionamento, áreas para um food truck, arrumar a operação mesmo e ser um bom entretenimento aí para a torcida e a gente poder, quando tiver jogos de menor apelo, a gente poder usar o estádio. A questão da iluminação também, cara. A iluminação também é uma das prioridades, desculpa, eu esqueci da iluminação. Pedro, em relação às categorias de base, há muito tempo que os nossos clubes não revelam jogadores. E a gente vê no futebol brasileiro, até no futebol internacional, jogadores com 16, 17 anos jogando nos profissionais. Aqui nós não temos isso. Qual é o projeto para essa categoria de base? É um projeto aí a base ela demanda tempo e continuidade de investimento. Ela é um dos investimentos mais certos do futebol brasileiro. Tem até uma conta que volta sempre 2,5 vezes em venda de jogador que você investe na base. O América há muito tempo não tem esse orçamento, até por falta ali de investimento, está tudo direcionado profissional para recuperar o futebol profissional. Mas a gente já tem toda uma estrutura já montada, tem um orçamento grande já para esse primeiro ano, ainda depende do contrato mínimo da associação. É um dos pilares que eu brinco, assim, e é legal para falar para o torcedor, quando é um dos pilares não quer dizer que a gente não vai investir no futebol profissional, é só que a gente vai ter essa operação agora rodando e precisa da formação, mas isso vem lá do sub-11, 12, 13, o menino ser desenvolvido, jogar competições. Hoje a América não joga competições de base, tem 3 competições muito curtas na federação aqui do Rio Grande do Norte. Tem que começar a viajar, jogar. Isso já vai ser feito agora com o Sub-19, a gente vai jogar competição lá no Retrô e depois vai ter a Copinha. Então já começar essa transição e a gente já vai provavelmente inaugurar aí 2 escolinhas esse ano e começar a recuperar lá de baixo. E a gente vê isso como a sustentabilidade do América daqui a uns 3, 4 anos a gente começar a vender jogador. Não vai ser nesse ano, se a gente vender algum jogador de base vai ser uma surpresa, mas assim, a ideia é daqui a 3, 4 anos isso começar a se tornar recorrente. Sempre tem algum menino jogando profissional pelo América e sendo despontado aí para as principais divisões e a gente vender jogador e isso se retroalimentar, depois financiar ainda mais investimento no futebol profissional. Pedro, falando dessa temporada, qual foi o papel da SAF nesse ano? O papel da SAF esse ano, desde a nossa entrada, a gente tentou, como eu falei aqui, turbinar a folha, tá? Tiveram escolhas de diretoria, de jogadores que não deram certo com o carro andando. A gente enxerga bem esses erros. A gente focou muito também já no início da estruturação do projeto como um todo e vinha esperando a conclusão da SAF. Tinha um risco nosso do negócio ainda não dar certo no dia 18, que foi aprovado, então a gente assumiu esse risco. Eu tive que tomar essa decisão até contra os investidores, porque se não desse certo no dia 18, eu ia ficar com passivo aqui contra a associação e vocês sabem que ia ser um negócio desastroso para a Hype. Mas assim, a gente assumiu o risco, não foi um covarde aí de deixar o Souza, enfim, a gente tentou fazer o máximo, mas não deu certo, a gente sabe o que a gente errou e a gente vai tentar melhorar para frente e tem esse compromisso com a torcida. Pedro, nos últimos dias, né, veio a notícia que pegou muita gente de surpresa da questão do Dado Cavalcante recebendo convite, comissão técnica e tudo mais. Como e quando o clube, a SAF, a associação ficou sabendo?
Malik, foram 2 ou 3 semanas antes do último jogo, tá? Foi feita uma reunião interna para ver se a gente anunciaria isso, e a gente decidiu, até pelo dado, assim, o dado estava totalmente comprometido com essas últimas rodadas. Ele pediu para não ser anunciado, para não se chamar a atenção disso, todo mundo ficar focado no América, e aí depois só ser anunciado depois da competição. Essa foi a decisão do futebol ali, de blindar isso para não misturar ali. E ele tá... Não houve receio também que ele dividiria as atenções? Não, porque ele foi assumir o cargo lá depois da competição, entendeu? Então, assim, é uma convocação como se fosse um jogador aí para ir jogar 2 rodadas, e ele está indo para um projeto ali de 2 jogos curtos, dar o suporte pro Diniz. Você já até falou também em relação que, próximo mês acontece a questão da eleição, independente se isso continua ou não, a raiva vai estar ali junto. Mas já há previsão dos gastos para o ano que vem, e se há, é algo próximo do que foi investido até o momento, ou se aproxima, metade? Não, agora vai ser maior, né? Porque assim, a gente tem um orçamento completo, é da Hype, não tem mais um equilíbrio junto dessa transição. A gente tem um orçamento mínimo de 7,5 milhões em compromisso com a associação, que a gente tem que investir no futebol. Então a gente vai ter que apresentar esse orçamento em conjunto, que a associação é nossa sócia, e a gente vai trabalhar junto, pensando aí no retorno rápido, e a gente dar as melhores condições aí para ter um grande ano. Essa turbinada na folha que o senhor mencionou ao longo dessa transição da SAF, em valores reais nominais, por enquanto, não consigo dizer? Cara, oscilou muito durante os meses aí, foi muito... O que a gente combinou na transição é que o impacto ali que fosse gerado, a gente ajudaria a associação para não comprometer o orçamento da associação. Então aí cada mês teve um ajuste, então assim, aí eu tenho que até bater ali junto com a associação, teve a obra também, então assim, cada mês tinham valores que ficavam um pouco diferentes. Pergunta para os dois, na verdade, né? Como candidato à reeleição e como representante da sala. Muito se fala com relação a esses camarotes aqui da Arena América, certo? É uma coisa que é um entrave que vem de muitos anos já com isso. E como é que ficará? O América tem intenção de construir esses camarotes? O que é que vai ser feito de melhorias de fato aqui na Arena América, e se existe previsão de uma construção de um novo tobogã, alguma coisa desse tipo? Sua pergunta é super importante, que eu vejo muita confusão nessa questão da Arena América. Assim. O compromisso da SAF é de investir 10 milhões aqui na estrutura em benfeitorias aqui do CT e da Arena América. Nossa ideia inicial é a gente dar condições para o futebol profissional, que não tinha aqui um CT para a gente pensar em grandes competições, e a gente tornar apto a Arena América para receber os jogos, que ainda tem muita obra aqui para ser feita para poder receber 5 mil lugares, vamos dizer assim. Nesses 5 mil lugares a gente tem um compromisso, e a gente assumiu esse compromisso com a associação, de terminar os camarotes aqui nessa banda já construída. Tá? E aí depois, já rodando vamos dizer assim, aqui tudo pronto, a gente iria para uma segunda fase de buscar aí vamos dizer assim, um equilíbrio econômico-financeiro para terminar, e aí a gente enxergar qual a necessidade realmente disso, se a gente vai ficar com 5 mil aqui e vai jogar os jogos maiores na Arena das Dunas, ou a gente vai pela independência total e vai para um estádio de 12 mil, 15 mil, e seguir aí como o Goiás faz, como o Atlético Goianiense fizeram, de estádios menores, mas super competitivos numa Série A, como o Goiás vem usando a Serrinha até hoje. Não sei se ficou claro, ficou claro? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, podemos encerrar. Vocês vão colocar o time feminino agora no estadual? Princípio agora, no início não, tem muita coisa para a gente fazer. Acho que a gente tem que construir algumas prioridades. Prioridade é o futebol profissional, a gente tem que botar isso para rodar aqui, tem muita obra. Então assim, mais uma operação de futebol feminino agora, não que a gente não ache que é uma operação interessante, que é um futuro, mas eu acho que o América tem que, se a gente botar muita operação agora, a gente vai se atrapalhar, a gente não tem nem campo para isso aqui ainda.